Estamos iniciando mais um Papo Boa Noite, com a presença hoje do desembargador Túlio Martins, do empresário Gilberto Ribeiro, dono da Vidropox, e também empresário da área de basalto aqui, o nosso vereador Idemir Sequim, nosso ex-glorioso e eterno secretário de Indústria e Comércio. Mas eu quero começar com um assunto que o Sul publica hoje, publica uma nota com duas fotos, Maria do Rosário e José Elito Carvalho Siqueira. Maria do Rosário, ministra especial, secretária especial dos Direitos Humanos, e o general José Elito Carvalho Siqueira, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Governo Federal. A primeira, Maria do Rosário, quer a Comissão da Verdade funcionando, que até agora não aconteceu nada. E, obviamente, o ministro Elito Siqueira não quer a comissão funcionando. E não quer por uma razão muito simples, não é por ser general, é que a comissão que anistiou o decreto do presidente João Figueiredo foi para passar uma borracha no passado, tanto para quem foi guerrilheiro, que sequestrou, assaltou, matou, para quem torturou e talvez tenha matado, né? Então se passa uma borracha para que se tenha tempo, né, de trabalhar o futuro, o presente, para construir o futuro. Quem olha para o passado não tem tempo de fazer o presente e construir o futuro. Então eu quero colocar esse assunto, especialmente começando pelo nosso desembargador Túlio Martins. Eu tenho uma opinião, Paulo Sérgio, há muito tempo sobre esse assunto, e ao longo da campanha eleitoral, sempre que vinha esse assunto a respeito da Dilma Rousseff, guerrilheira, etc e tal, eu sempre dizia a mesma coisa: foi anistiada e acabou. Todos foram anistiados e acabou. Essa é uma decisão de Estado, foi uma decisão que o povo brasileiro chancelou de forma indireta e, de certa maneira, foi festejada. Foi festejada. Anistia foi festejada. Era uma bandeira histórica da oposição, anistia ampla, geral e restrita. Eram as três palavras. Foi uma grande conquista da democracia brasileira. Se compreende, e quem teve algum familiar que perdeu alguém, seja do lado que for, dificilmente vai aceitar. É um sentimento humano, não seria razoável que as pessoas aceitassem. Mas a sociedade, a vida de relação, a vida de comunidade avança a partir das grandes decisões políticas. Mas pessoas pereceram de ambos os lados. Eu não tenho nada a ver com posição política de ninguém. Eu só pago essa conta, nós estamos pagando essa conta. Eu não perdi nenhum familiar em função de absolutamente nada, mas estou dizendo que eu compreendo que aquele que perdeu, seja quem for, de ambos os lados, não aceite. Isso é normal. Eu vi uma declaração da presidente que eu achei muito interessante. Criar uma história oficial, a versão do governo brasileiro. Não significa que seja mentira, não significa que seja construído, mas a versão do governo brasileiro do que aconteceu. Fulano de tal, aparentemente, foi morto assim, o outro morreu numa ação, etc. Corpos que forem recuperados e tal, e encerrar o assunto aí. Me parece, de longe, a melhor solução. Eu não vejo absolutamente nada de produtivo que possa vir para a vida brasileira se recomeçando com essa discussão agora, quando nós já estamos lá. Nós estamos lá se eu não me engano, no quinto governo eleito, quinto governo eleito democraticamente por voto popular. Nós tivemos Collor de Mello, 2 vezes Fernando Henrique, 2 vezes Lula, 6º governo. Agora a Dilma. É uma conquista do Brasil, é uma conquista do povo brasileiro. Nós não devemos ficar olhando para o passado desta maneira, sem esquecer a história, cada um conta como quiser. Eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. E não tem mais nem o presidente da Revolução para prender. Não tem mais nem um vice-presidente da Revolução para prender. Todos já morreram. Tá, mas tem muita gente viva dos dois lados. Não, mas mas eu estou dizendo que o presidente, como a Argentina, retalhou em cima do presidente, que era o responsável. Eu quero ouvir a opinião do empresário agora. Doutor Gilberto Ribeiro. Paulo, eu realmente concordo com o que disse o desembargador Túlio, né? E um dos argumentos muito fortes quando se discutiu essa anistia ampla e restrita, né, é que quem cometeu crimes cometeu a serviço de uma ideologia. Quer dizer, muitos estavam até representando um programa político.
E, por outro lado, quem reprimiu da mesma forma, né? Estava representando um programa político que era da democracia, defender a democracia da esquerda que queria se implantar no Brasil. Então, como esse decreto, como essa lei da anistia, ela veio para pacificar a sociedade, né? Eu acho que reabrir uma situação como essa hoje seria fazer sangrar feridas que já estavam cicatrizadas. E já abriu uma ferida no próprio seio do governo federal. No próprio seio do governo federal. Os dois ministros agora se confrontam. Nós tivemos exemplos na própria Argentina que tentaram rever essa questão e não foi bem sucedido. Quer dizer, só fez a sociedade sangrar e colocar a sociedade, a própria sociedade em conflito. Isso, quando o país está mal, como na Argentina, acaba desvirtuando, né? Exatamente. Tira o foco dos problemas da nação e joga nos problemas do passado. Eu acho que a presidenta Dilma, ela começou com um pouquinho de azar. Primeiro, o Gilberto Carvalho ameaçando que se ela não fizer um bom governo, o Lula volta. O próprio Lula dizendo isso. Agora, não é só 2 ministros que se antipõem aí, cada um com a sua opinião. É todo o governo, porque se você olhar, estão no governo da Dilma os torturados e torturadores, teoricamente. Se você olhar o governo, é metade de cada lado. Você vai... Até porque o Sarney era da arena. Dos principais, era o menino de ouro dos generais, o José Sarney. Então não é só o general e a Maria do Rosário. E o Delfim Neto, por exemplo. O Delfim Neto, que é o conselheiro do Lula. Conselheiro do Lula, e era o garoto do planejamento, ministro da Agricultura, ministro da Fazenda. Então, o que a Maria do Rosário está fazendo, aliás, é do estilo dela. Nós temos que respeitar que ela tem esse estilo. Ela já não se elegeu 2 vezes prefeita de Porto Alegre pelo estilo beligerante dela. Porto Alegre é um povo mais tranquilo, o Rio Grande é pelejador, mas Porto Alegre não é muito assim, não. Porto Alegre deu a vitória ao José Serra, nos 2 turnos. Nos 2 turnos. Tem uma coisa impressionante aqui no Rio Grande do Sul. O Tarso ganhou, mas a Dilma perdeu em Porto Alegre no primeiro e no segundo turno. E provavelmente a Maria do Rosário abre dentro de todo o governo uma confusão. Porque 50%, não sei se 50%, 40%, mas muitos. Olha, estamos falando que a Maria do Rosário é nossa amiga, é minha amiga, né? Tenho uma admiração pela carreira política dela, porque é desbravador, venceu. Lá de Veranópolis, veio para Porto Alegre. Eu sou conterrânea lá. Como a Sofia. Vizinha. Eles fazem parte da Grande Nova Prata, na verdade. Nil Silver. Agora deixa eu só dar um pitaco aqui. Existe, me parece, uma sombra imensa sobre a Dilma, que tem tudo para ser boa governante, para fazer um bom governo, para ser uma boa presidente do Brasil. E essa sombra chama-se Lula, né? Exatamente isso, né? Daqui a 4 anos. Ela terá que desconstruir a imagem do Lula necessariamente. A manobra de recomeçar com essa discussão tem a cara do Lula. Isso é evidente. Por quê? Porque vai respingar de cara na Dilma. Você não pode fazer uma investigação dessa sem investigar a Dilma, que talvez não tenha matado ninguém diretamente, acho que não, mas era uma comandante guerrilheira, etc., ordenadora de ações, né? Então, independentemente de ser a Dilma, poderia ter sido Serra, seja lá quem for, eu continuo com a minha opinião. Foi uma decisão do povo brasileiro. Esse tipo de decisão pacificadora magoa, de uma maneira geral, as pessoas que sofreram as perdas mais brutais, mais próximas, independentemente que lá tenha sido. E a Maria do Rosário nem viveu essa época. Isso é compreensível. Isso é compreensível. Nós não podemos criticar as pessoas. Agora, encerrou o assunto, vamos tocar para frente. Eu acho que aposadorias que deviam ser dadas já foram dadas. Eu não grandes, sei se algumas bem gordinhas. Agora, aquele soldadinho que foi atacado lá no quartel lá em São Paulo, com um carro bomba, que morreu com 18 anos de idade, está recebendo aí R$700 por mês a família. Por aí. Agora, Paulo... Aquele tenente também que o Lamarca matou, né? Quer dizer, então, mas a anistia é para isso, né? É para sepultar todos o passado. Enterrar os ossos. Agora nós queremos desenterrar os ossos. Bom, agora, vamos fazer arqueologia. Você levantou um detalhe que eu considero extremamente importante. Eu não creio que a Dilma vá querer se separar da figura do Lula. Eu não acredito nisso. Ela teve ligada fortemente com ele na campanha e acredito, claro, ela deve a eleição dele para o Lula e acredito que no governo dela também. Eu não creio que seja de outra forma. Acho que cada vez mais, até pelo projeto político... completamente diferentes.
Mas o projeto até porque eles são diferentes, do né, PT é voltar com o Lula. Agora que a Dilma aprendeu ela... com o Lula, o Tarso aprendeu com o Lula, é isso. Sem dúvida nenhuma, mas o que eu quis dizer do ponto de vista a Dilma dependia dramaticamente do Lula até algumas semanas atrás. Ela não depende mais. E ela sabe o que faz. Ela não chegou aí onde chegou, atua. Ela não tem traquejo político, mas é uma pessoa que sabe muito bem aonde vai. O legado político do Lula e a figura do Lula para um governante são de valor inestimável. Mas o Lula incomodando é uma encrenca do mesmo tamanho. Justamente por isso. Né? Vamos ao intervalo comercial e retornaremos com o Pampa Boa Noite, com o Idenir Seguin, Gilberto Ribeiro. E quase que é o Gilberto Carvalho aqui, né? Quase. O Gilberto Carvalho é o braço direito do Lula. Agora também está ali com a Dilma. Vamos dizer assim, nos pilares do governo federal. E Túlio Martins, o nosso desembargador. Até já.